Todos esses textos da palavra de Deus, eles têm a ver com a nossa vida e com a nossa história. E é sábio o homem, é sábia a mulher que toma essa palavra, toma para si e aplica na vida. E a Bíblia nos ensina que nós somos hipócritas se nós ouvimos e não praticamos. O conhecimento sem a prática, ele é inútil. E toda a Bíblia, ela é aplicável na nossa vida, ela é vivível. Toda a Bíblia. E as Escrituras, elas são de interesse de toda pessoa, de todo ser humano. Toda pessoa, todo ser humano que vive, que respira, ele precisa ter interesse em conhecer a Bíblia e ouvir o que Deus tem para falar. Esse texto de Gênesis 43, a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis orosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar convosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: não me vereis orosto se o vosso irmão não vier convosco. Alguém nessa história prestou atenção no que estava acontecendo? O Judá, sim. Ele entendeu a seriedade e a gravidade das coisas. Verso 6: disse-lhes Israel: por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nós levantaremos e iremos, para que vivamos e não moramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois isto: tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai para aquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito, e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva esses homens para casa, matareses e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta, e disseram: aí, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos os sacos de cereal,
eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião, de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou, procurou aonde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isto abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Amém? Amém. O primeiro verso começa falando: a fome persistia gravíssima na terra. O juízo da seca continuava assolando os povos, e há muitos juízos que vêm sobre os povos que não há explicação. E há muitos povos ali que estavam passando por essa mesma seca que todos estavam passando. Muitos povos, muitas nações estavam englobadas, inseridas debaixo desse juízo da falta de chuva, do juízo da fome, e inclusive tiveram que também descer ao Egito para comprar mantimentos para não morrerem de fome. Isso nos lembra de um texto de Atos 11, em que um profeta chamado Ágabo profetizou seca sobre toda a região. E quando nós vamos lendo no decorrer dos textos de Atos dos Apóstolos, o texto diz que Priscila e Áquila tiveram que sair de Roma e vieram morar em Corinto, em Éfeso, por causa da grande seca que tinha na região da Itália. Muitas vezes a terra foi acometida por juízos, e mesmo debaixo de juízo a vida continua. Há muitos juízos que nós não conseguimos explicar. Nós podemos estar debaixo de um juízo por causa de um governo corrupto. Nós podemos estar debaixo de juízo às vezes porque os nossos pais cometeram erros, mas mesmo que tem juízo, mesmo que há dificuldades, mas a nossa vida precisa continuar. E a vida continuava motivada exatamente pela fome. E os mantimentos acabaram. Da primeira vez que eles desceram ao Egito, até nesse momento agora, eles comeram, e os mantimentos acabaram. O ser humano precisa de alimentação diária. Quantas vezes nós nos alimentamos durante um dia? 1, 2, 3 vezes? E depende da época do ano, até mais vezes. Mas o certo é, o absoluto é,
que o ser humano precisa de alimentação diária, desde sempre, desde Adão e Eva, passando por todas as gerações e até mesmo a casa de Jacó. Eles precisavam se alimentar várias vezes por dia, e o alimento estava acabando, e os cereais eram finitos. Eles não seriam infinitos, que eles durariam a vida toda. E tudo nesse mundo acaba, menos a fome do ser humano. Você pode se alimentar e alimentar bem, em algumas horas você volta a ter fome de novo. Você pode fazer uma refeição com comida forte, com comida substancial, em algum tempo você volta a ter fome de novo. Alguém pode tirar um dia de jejum, às vezes 2 ou 3, mas o certo é que o jejum não vai durar para sempre. Volta outra vez a se alimentar. A fome parece que é maior do que a comida. E a fome acaba por um breve tempo. Depois ela retorna. E quem não se alimenta, morre. É necessário se alimentar. Por isso que as nações, os povos, desciam para o Egito para comprar mantimentos. E Deus tinha preparado o celeiro do mundo para que todos comessem, comprassem do pão, comessem, e as nações não morressem de fome. Mas o corpo espiritual também precisa de alimento. O nosso corpo físico, nós não vamos comer uma pedra, algumas conchas de terra. Isso não vai nos alimentar. Uma pessoa pode comer um pedaço de madeira, pelo mais lindo que ela parece, mas um pedaço de madeira não vai alimentar o estômago de um ser humano. Uma pessoa pode comer moedas, ou ouro, ou prata, o organismo não vai conseguir retirar tudo o que ele precisa para viver. Nós precisamos comer aquilo que é certo. Assim também é na vida espiritual. Nós não somos formados apenas por um corpo físico que precisa de alimentos materiais, de cereais, de comida. Nós também temos um corpo espiritual, nós temos alma e temos espírito. O texto de Mateus 4,4 e Deuteronômio 8,3 diz: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não temos apenas fome física na nossa existência, na nossa jornada, desde o berço até o túmulo. Nós não temos apenas fome física. A nossa vida, a nossa história não é apenas movida pela fome do estômago, mas nós somos movidos também pela fome espiritual. Todo ser humano que vive tem fome espiritual. E a família de Jacó é uma família com seríssimos problemas por causa da fome espiritual. Eles têm uma desestrutura dentro de casa. Eles são uma casa disfuncional, cheia de problemas. Eles têm dentro da casa deles o problema da mentira, o problema da falta de comunicação. Eles têm inúmeros problemas de decisões que eles já precisavam ter tomado, mas eles continuam procrastinando com as decisões. E nós vemos que a família de Jacó é uma família com seríssimos problemas por causa da fome espiritual. E as pessoas têm fome espiritual. Por que você acha que uma pessoa consegue ficar às vezes horas e horas no Instagram se alimentando de coisas e ela não se cansa disso? Parece que a fome aumenta cada vez mais, porque ela tem fome na alma e no espírito. Por que é capaz de uma pessoa sentar diante de um videogame, ficar horas e horas e horas e horas e ficar viciado nisso? Porque ela quer matar uma fome muito grande dentro da alma dela. Por que você acha que há pessoas que sentam diante de um seriado e maratonam um seriado cada final de semana, e quando chega a segunda, elas continuam com fome na alma, uma fome muito grande? Há pessoas que por causa dessa fome da alma, elas vão para os vícios, seja bebida, seja músicas, seja muitos vícios, o vício do celular, porque há uma fome dentro da alma das pessoas. E essa fome, ela só pode ser saciada pela presença de Deus. Às vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela age daquela forma.
Às vezes a pessoa nem sabe por que ela sente aquele vazio, aquela coisa amarga dentro do ser dela, aquela preocupação estranha, mas é fome espiritual, fome da alma. E nós precisamos fazer o que o profeta Abacuque fez: voltar para a palavra, começar a ouvir a palavra de Deus, ler a palavra, nos encher da palavra de Deus, porque não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A casa de Jacó, se não houvesse fome gravíssima na terra, a fome espiritual dessa família ficaria escondida para sempre. A fome espiritual só floresceu, só apareceu por causa que a fome física veio e eles não tinham para onde fugir. Por isso que às vezes as pessoas têm dinheiro, têm condições financeiras, têm uma casa boa, têm roupas boas, e a fome espiritual está escondida debaixo desse tapete. A fome espiritual, a secura da alma, está exatamente escondida debaixo dessa enormidade de coisas que as pessoas têm. E às vezes a pessoa tem uma fome espiritual muito grande, mas ela compra uma comida e ela come muito, e aquilo é como um anestésico alguns minutos. Às vezes a pessoa tem uma fome espiritual tão grande, e ela compra coisas, ela tem amigos, ela se sacia com coisas, mas quando ela faz tudo aquilo, ela está de volta, e a fome espiritual está de volta, está lá. Se não houvesse a fome gravíssima na terra, a fome espiritual da família de Jacó ficaria escondida para sempre. Mas a fome, a necessidade da comida, trouxe à tona e demonstrou como eles eram disfuncionais. O Jacó estava adiando resolver um problema. No verso 10: se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Jacó é um homem que ele precisa resolver um problema. O Simeão está lá no Egito, e a mágoa de ter perdido o Jacó está no coração, perdido o José. Ele é um homem que vive do passado, ele está entre um problema e o outro. Ele não quer abrir mão do Benjamim de ser para o Egito, porque ele tem medo do Benjamim não voltar. Mas ao mesmo tempo ele tem um outro filho dele que está lá no Egito, Simeão está lá. E ele fica empurrando esse problema para mais para frente, mais para frente. E se não tivesse acabado os cereais, daqueles cereais que eles tinham comprado no Egito, ele continuava ainda empurrando o problema. É muito igual ao que nós vemos e vivemos nos nossos dias hoje. Há muitos problemas que as pessoas só vão para resolver porque a necessidade chega em casa. Às vezes a falta de saúde, às vezes a falta de alguma coisa faz com que as pessoas vão para resolver um problema que às vezes está 30, 40, 50 anos que precisa ser resolvido. Eu copiei um pedaço do pastor Warren Wiersbe, que ele fala assim sobre Jacó: a tensão naquele lar deve ter se tornado insuportável, essencialmente para Benjamim. Enquanto Jacó protegia o filho predileto, quem estava demonstrando preocupação com o Simeão no Egito? Ninguém. Enquanto ele estava ali protegendo o filho dele, coitadinho do Benjamim, eu vou perder meu filho, e o Simeão no Egito, quem se preocupava com o Simeão no Egito? Jacó vivia dentro do seu próprio mundo da fantasia, fazendo os outros sofrerem, e ele não percebia que ele estava fazendo os outros sofrerem, tanto com a fome, quanto com a saudade que o Simeão vivia lá no Egito. Ele estava fazendo os outros sofrerem, enquanto que ele estava remoendo dentro dele a história que ele não conseguia passar por cima. O verso 4 ao verso 5, o Judá dizendo: se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não o enviares, não desceremos.
pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vir convosco. Vocês não me aparecem aqui sem o irmão de vocês, o Benjamim. Com isso aqui, o José, a grande mensagem que o José gritava através dessa estratégia, qual era? O José estava mandando aqui uma mensagem para o pai dele e para os irmãos. Qual era a mensagem que o José estava gritando para a família dele? Pai, por que você nunca deveria ter me enviado para os meus irmãos? Era para o pai sentir um pouquinho da dor dele enviar o Benjamim para o Egito, para o pai entender que dor que era para o José, o pai ter enviado o José para o meio dos irmãos dele. Quando nós estudávamos esse texto lá, antes do capítulo 30, eu falava com vocês que o pai, o Jacó, ele foi ingênuo e inocente ao enviar o filho dele para o meio de lobos roubadores. E o José está dando essa mensagem: pai, você nunca deveria ter me enviado para os meus irmãos. Você está sentindo a dor de enviar o Benjamim? Você está sentindo como dói? Então por que você me enviou? E Jacó é um homem que confia nas estratégias das suas mãos. Ele continua sendo o mesmo Jacó. O verso 11, ele tem aqui um estratagema, uma estratégia. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei pois isso. Tomei do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas, mira, nozes de pistácia e amêndoas. Era o Jacó sendo Jacó. Como às vezes as pessoas passam por uma experiência com Deus, mas elas continuam ainda desenvolvendo as estratégias delas para viver. E quando eles chegam no Egito com todos esses presentes, o José nem olhou para esses presentes. Porque quem ele estava precisando e quem ele queria ver era o Benjamim. Quantas vezes nós nos preocupamos com coisas materiais e não é essa preocupação. Às vezes as pessoas ficam se preocupando lá com isso, com aquilo, com presente, e não é acerca de presentes, é acerca da vida de uma pessoa. Aqui tinha duas pessoas que estavam esperando, o José estava esperando e o Simeão estava esperando. Não era presentes, não era acerca de coisas, mas era acerca da vida de alguém. Amém? Posso ouvir um amém? Um homem longe de Deus sempre perece debaixo da sua incredulidade. Jacó é um homem que tem experiências com Deus. Quando esse homem sai da casa do pai e da mãe dele, e ele vai em direção ao tio dele, o Labão, ele tem uma experiência profunda com Deus em Betel. Ele viu anjos descendo, anjos subindo, ele teve ali uma visão, uma experiência. E ele, nesse momento, ele toma posse das promessas de Deus, e ele disse: o Senhor é comigo, serei teu servo, o Senhor será meu Deus. Ele toma posse das promessas. Quando o Labão está ali praticando injustiça para cima dele, Deus visita ele e demonstra para ele, mostra para ele como ele deveria fazer para multiplicar as ovelhas e os cabritos. Ele tem uma experiência com Deus. E que experiência mais forte do que aquela que ele teve de lutar com Deus, ele se agarrar em Deus e dizer: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoares. E Deus tocou ele, e a partir daquele dia ele manquejava, ele tinha experiência com Deus, não só no coração, mas na carne. Uma pessoa que tem profundas experiências com Deus, pode sair disso e voltar para a incredulidade. Nós não vemos aqui um homem que crê. Nós não vemos aqui nesse texto um José que tem fé, que tem esperança, que olha para o futuro e vê uma porta aberta, que entende que Deus está com ele. E Jacó não crê que Deus tem um plano para as coisas. Isso tudo acontece com pessoas que se afastam da presença de Deus. Jacó é aqui um homem materialista. Na cabeça dele, ele vai resolver o problema mandando presentes. Na cabeça dele, ele vai resolver um problema mandando mais dinheiro. Mas não é acerca de dinheiro,
mas é acerca de um projeto que Deus tem na vida das pessoas. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos pessoas incrédulas. E nós paramos de crer que Deus tem um plano para a nossa vida. E começamos a querer fazer tudo pelo nosso braço, tudo pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade. E uma pessoa que não crê mais em Deus, ela se torna uma pessoa extremamente frustrada da história dela. Porque ela vai nadar, bater. E ela chega num ponto que ela não tem mais forças para continuar. Porque a frustração é aquilo que ela vai ter dentro do coração dela o tempo todo. E Jacó, ele se tornou um homem negativo. No final do verso 14, olha a expectativa que ele teve. Final do 14. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos, ficarei. Você percebe que uma pessoa que se afasta de Deus, ela para de crer que Deus tem um plano para a vida dela? Amém? Você entendeu isso? Uma pessoa que se afasta da presença de Deus se torna uma pessoa negativa com as histórias. O Jacó é um homem que teve experiências com Deus, e aqui nós vemos um homem negativo. Quando ele mandou os filhos dele, ele esperava eles voltarem? Não, negativamente na cabeça dele, ele já estava sepultando os filhos. Não vão mais voltar, acabou, eu já sou um homem sem filhos. Meus irmãos, a negatividade, ela entra no coração de quem tira os olhos do Senhor. O pastor Warren Wiersbe diz assim sobre Jacó: a falta de visão de Jacó quanto a seu relacionamento doentio com Benjamim e a forma egoísta como ele alimentava o sofrimento pela perda de José, além das suspeitas veladas em relação aos outros filhos, tudo isso em conjunto tornava Jacó um homem intratável. Eu copiei esse texto na íntegra, porque esse texto aqui faz muito sentido para mim. Toda aquela vida que ele estava vivendo, aquele remorso da coisa antiga, de não superar as coisas, de ser negativo, de não confiar mais nas promessas, tornava o Jacó uma pessoa dura e intratável. O afastamento de Deus traz ao coração dores do passado. O que dominava o coração do Jacó? Esperança ou dores do passado? Meus irmãos, alguém aqui pode levantar a mão e dizer assim: eu não tenho nenhuma dor do passado? Alguém pode? Não, nem eu. Ninguém. Se nós estamos vivos até hoje, nós temos muitas dores. E às vezes nós lutamos com essas dores porque parece que são fantasmas que querem reviver. Mas como nós matamos essas dores? Olhando para as promessas e nos enchendo da palavra de Deus. Senão essas dores, elas nos sufocam e elas às vezes acabam com a vida de quem está próximo de mim. Se eu começar a remoer todos os dias as minhas dores do passado, eu vou matar o meu casamento, eu vou matar a minha esposa, e um dia eu vou acabar frustrando a vida dos meus filhos, e eu vou frustrar a vida de vocês também. Nós temos dores, nós temos coisas no passado que nós precisamos substituir por esperança que vem do céu. Jacó é um homem longe de Deus. Meus queridos irmãos, como uma pessoa é diferente quando ela se afasta de Deus. Esse espírito de fraqueza, um espírito de tristeza entra no coração e ela perde o foco da vida. E depois das grandes preocupações, você imagina o Jacó por meses preocupando-se como seria voltar para o Egito. Você consegue ver isso no texto? Então não tem para onde fugir. Deus coloca ele num canto de encurralá, e ele precisa descer para o Egito, e até os filhos dele confirmam aqui que se eles não descerem, eles vão morrer de fome. E então acontece essa viagem. Eu consigo imaginar esses irmãos viajando 400 quilômetros, as conversas que eles têm, a preocupação que eles têm com o homem do Egito que cobrou que eles trouxessem o irmão deles, com grande preocupação. E toda aquela preocupação, e talvez eu também estaria preocupado, como isso vai ser? E eu quero fazer vocês pensar numa coisa. Esses filhos aqui que descem para o Egito, eles são filhos de um homem que teve experiência com Deus.
Esse homem preocupou-se em passar essas experiências com Deus para os filhos? Todos os projetos dos filhos dele aqui são projetos de pessoas que não conhecem Deus. Pessoas que não conhecem Deus trabalham dessa forma, pensam dessa forma e conversam dessa forma. Porque pessoas que conhecem Deus pensam diferente, vão orar sobre isso, vão depositar aos pés do Senhor as suas preocupações. Essas pessoas aqui são pessoas que são filhos de um pai que teve experiência com Deus, mas esse pai não passou isso para os filhos. E quem é responsável por passar isso para os filhos? O pai, a mãe. Eles não tiveram esse doutrinamento. Por isso que eles se tornaram filhos preocupados com tudo isso. E assim como diz a palavra pré-ocupação, uma ocupação antecipada, quando eles chegam no Egito, verso 15 em diante, tomaram, pois, os homens os seus presentes, o dinheiro em dobro a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Nós já lemos esse texto antes e você conhece esse texto. Depois de tanta grande preocupação de como vai ser, como foi? Foram bem recebidos? Foram muito bem recebidos. Quantas vezes nós nos preocupamos? Como vai ser depois daquilo? Amém ou não? Quantas vezes nós geramos uma preocupação enorme, perdemos sono, e nós não podemos ficar aqui escondendo o sol com a peneira. Isso é falta de confiança. Nós não cremos que Deus é o Deus do amanhã. Por isso que nós ficamos nos frustrando com as nossas preocupações. E quantas vezes nós tivemos dor de estômago por causa das nossas preocupações e depois nem foi tão terrível como nós imaginamos. Eles chegaram no Egito e Deus tinha preparado algo diferente para eles. Quando José viu eles chegando, ele mandou que se matassem novilhos, verso 16. Vendo José Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva esses homens para a casa e mate reses. Reses é uma outra forma de escrever novilhas. Reses, e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Estava sendo preparado um banquete. Diferente do que a primeira vez que eles se encontraram com o José apertou eles numa prisão de alguns dias. A segunda vez, José promoveu um banquete para eles, fez um churrasco para eles. E assim como eles comeram na boca da cisterna e jogaram José lá no fundo, ele ouvia eles comendo, da mesma forma ele também se colocou numa outra sala e deu comida para os seus irmãos. Ele deu pistas para que eles entendessem, descobrissem, ou eles pelo menos pensassem como que ele sabe a nossa idade, como ele sabe que tem um irmão, mas eles não chegavam a entender, eles nem desconfiavam o que estava para acontecer. E José não se importa com os presentes. O verso 16, vendo José Benjamim. O que foi a primeira coisa que o José viu? Benjamim. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas usam pessoas e amam coisas. As coisas nunca podem ter mais valor na nossa vida do que pessoas. Pessoas são criaturas de Deus, são a imagem e semelhança do Senhor, e coisas são a imagem e semelhança nossa, não de Deus. Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas. O José pouco se importou com os presentes. José era dono, era governador, ele tinha o que ele queria para ele. O que fazia diferença para José? Algum bálsamo, algum mel ou algum perfume? Mas José não perdeu a essência da vida dele. Mesmo Deus colocando ele como governador, o José continuou olhando e vidas ainda eram para ele mais importantes do que coisas. Ele olhou para Benjamim. E o medo no coração daqueles
que tinham dívidas no passado. No verso 18, os homens tiveram medo. Por que eles tiveram medo? Eles tinham dívida com o passado. Eles tinham dívida com o pai, eles tinham dívida com o irmão que eles não sabiam onde estava. E pessoas que têm medo, ou pessoas que têm dívidas com o passado, sentem medo. O 18, os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar os nossos jumentos. Eles estavam reproduzindo aquilo que eles tinham dentro do inconsciente deles. O inconsciente sabia muito bem que se José foi vendido para o Egito, ele chegou lá como escravo, ele ainda era escravo em algum lugar, eles tinham dívida com o passado, com a consciência deles. Por isso que a consciência deles leva eles por esse caminho. Quem tem medo, quem tem o passado mal resolvido, fica com medo. E a enorme vontade deles se desculparem com qualquer um. Eles tinham uma vontade muito grande de falar. No verso 19, e se chegaram ao mordomo da casa de José, eles falaram à porta e disseram: aí, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quem precisa se desculpar o tempo todo tem o quê? Dívida. Fica o tempo todo se desculpando, e eles estavam com tanta vontade de se desculpar o tempo todo, que eles nem olharam para a pessoa certa para se desculpar. Eles foram se desculpando com o primeiro que chegou, com o mordomo da casa. O verso 21, quando chegamos à estalagem, abrimos os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, o nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-los conosco, e o dispenseiro estava nem aí para a história deles. Meus irmãos, isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Nós precisamos resolver tudo o que nós temos para resolver, para que a gente não se torne pessoas ridículas como os irmãos dele aqui, que está tudo errado na cabeça deles. Eles não conseguem entender o que está acontecendo, e eles começam a desculpar-se com tudo. O verso 26, bem no final, diz assim: e prostraram-se perante ele até a terra. Cumpriu-se a profecia que os irmãos se dobrariam diante de José. Aquilo que Deus tem preparado vai acontecer. O verso 30, José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. No outro culto, do capítulo 42, eu falei com vocês que aquilo que nos faz chorar diz muito sobre aonde que está o nosso coração. E isso é uma verdade. Aquilo que nos faz rir e aquilo que nos faz chorar diz muito sobre o nosso caráter interior. E José chorou não por causa do dinheiro, não por causa dos presentes, mas ele olhou para o irmão, o Benjamim, e ele se compadeceu tão profundamente do irmão dele, e ele foi num quarto à parte e foi chorar, de tanto que ele se compadeceu do seu irmão. O verso 33, para mim é muito forte. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Quando eles foram se assentar à mesa para comer o almoço, os irmãos de José se sentaram do mais velho ao mais novo, sem que alguém os mandasse. Eles sentaram-se porque eles estavam acostumados, aquilo era algo normal para eles. E eu pergunto para vocês, aonde eles ensinaram, ou aonde eles aprenderam a se comportar dessa forma? Em casa. Você consegue perceber que o discipulado de casa, ele tem muita autoridade sobre uma pessoa?
Meus queridos irmãos, os pais têm na sua mão não apenas uma pessoa, mas a história de uma pessoa. Aqui eles estavam longe da casa do pai. Não tinha o pai para dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas automaticamente eles sentaram-se do mais velho ao mais novo, porque eles foram discipulados dessa forma. O pai ensinou isso para eles. Aquilo que uma criança aprende em casa é muito forte. Aquilo que o menino enxerga, como o pai trata a mãe, isso ele vai levar para a vida. Aquilo que a menina enxerga, como a mãe trata o pai, como a mãe cuida das coisas, aquilo ela vai levar para a história, para a vida dela. Não só para a vida dela, mas ela vai passar para os filhos dela. Agora você imagina se esses filhos tivessem visto o pai deles fazendo culto para Deus, como Isaac viu Abraão fazer. Mas esses filhos não viram o pai deles servir a Deus, mas eles viram apenas o pai deles fazer outras coisas. E a concentração aqui é para apenas uma apresentação externa, porque interiormente estavam longe de Deus. Verso 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. E a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Não sei se o Benjamim era um homem grande, com um corpo formado, que precisava comer mais, mas muito provavelmente que o José deu mais uma pista para que eles desconfiassem de alguma coisa. Porque para o Benjamim ele deu 5 vezes mais do que qualquer um deles. É certo também que para os outros irmãos nenhum ficou com fome, todos comeram e se saciaram, mas o Benjamim ganhou 5 vezes mais. A Bíblia não diz se ele conseguiu comer tudo isso, mas José serviu ele 5 vezes. Tudo isso aqui tem a ver com aquilo que o José passou na cisterna, naquele dia que ele passou fome, enquanto que os irmãos comiam. E o texto termina dizendo assim: e eles beberam e se regalaram com ele. Beberam e regalaram significa comer e dar risada, e está muito feliz, assim, está quase fora de si da alegria, de dar gargalhadas. E foi uma alegria falsa e transitória. Essa alegria deles aqui não foi uma alegria verdadeira, pois os irmãos ainda não haviam lidado com os seus pecados, havia muita coisa para ser resolvida. E a verdadeira alegria não vem de uma boca cheia de comida ou de uma boa refeição, mas de ter uma vida resolvida com Deus. Esses irmãos tinham ali muita carne para comer, eu creio que era talvez carne de primeira, mas eles tinham uma vida muito mal resolvida com Deus, com o irmão e com o pai. Eles não tinham pedido perdão para José, eles não tinham confessado ao pai sobre os anos de mentira sobre José, mas estavam regalados, muito felizes. O pastor Warren Wiersbe, quero citar ele outra vez aqui, diz assim: a sensação de falsa paz, alegria, é perigosa. E pensar que a vida está em ordem com Deus só porque tudo está correndo bem e os problemas não parecem tão ameaçadores é pedir por uma tragédia. Nos dias de Noé, o texto de Lucas 17 diz que eles comiam, plantavam, vendiam, casavam, davam-se em casamento até que Deus fez chover sobre a terra. Nesse mesmo texto ainda diz, e nos dias de Ló, tudo estava normal, casavam, davam-se casamento, plantavam, colhiam, vendiam, e estava tudo normal e tranquilo, até que Deus fez chover fogo do céu. E o povo estava sentindo uma paz que não era verdadeira. Em Lucas 17, do verso 26 ao 30, Jesus diz que as pessoas vão se sentir muito seguras no dia que Jesus vai voltar. Elas vão estar desfrutando de uma paz que não vai ser verdadeira, enquanto o julgamento virá e será inescapável. Havia muita coisa para resolver.
Mas o que eu quero destacar no nosso culto de hoje, para a gente pensar, é sobre a fome espiritual. Esses irmãos, esses filhos, esse pai, essa família, a maior fome deles não era a fome de cereais, de comida, mas era a fome espiritual. E nós vivemos em dias que eu não quero dizer sobre os ímpios, mas eu quero falar que pessoas que frequentam igrejas estão extremamente famintas na vida espiritual. Comem lixo, não comem comida, não alimentam-se do trigo da verdade, mas enchem o estômago com palha. E nós precisamos buscar o trigo da verdade e o pão da verdade, e nos encher da palavra de Deus, nos encher da presença de Cristo. Há muitos problemas disfuncionais que entram na nossa vida, na nossa casa, quando nós nos afastamos de Deus. E a fome espiritual é um dos sintomas do afastamento de Deus. E a fome espiritual leva uma pessoa a buscar alimento. E ela precisa buscar o alimento certo. Palavra de Deus, Bíblia, oração, presença de Cristo. Se alguém de vocês está passando por um período de fome espiritual, procura o alimento certo, o pão da vida. Para de se alimentar com lixo e alimenta-se com aquilo que é verdadeiro, aquilo que de fato vai nutrir você e vai levar você aos pés de Jesus. Amém. Amém. Papai querido, o Senhor é bom. Bendita, Senhor, é a Tua palavra sobre a nossa vida. Seu Deus, eu sei todas as vezes que o Senhor fala aqui no nosso culto, que o Senhor ministra sobre nós. E eu sei, Pai, que o Senhor fala com cada um de nós, para que a gente viva uma vida segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. E quero pedir que o Senhor continue nos dando graça durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.